Gostou da parte de física? Com toda certeza, pois a abordagem foi muito apropriada, oportuna e, é claro, reflexiva. Serve para a nossa reflexão mesmo. Daqui a instantes o momento é da química, também especialíssimo para você. Mas antes disso, um detalhe muito curioso. Onde é que você encontra as questões que os professores estão abordando, que serão abordadas daqui a pouquinho e nos próximos programas? Através desse material aqui. Material carinhosamente feito para você, material constituído, compilado pelo Departamento de Ensino Médio, DEM, Departamento de Ensino Médio da Secretaria de Estado da Educação, e levado para você. Esse material está disponível, sim, através do site, do portal www.diadiaedocacau, na educação, do cacau.pr.gov.br. Você precisa, então, imediatamente abrir a página inicial, você já encontra um link para estudantes, para o corpo discente. Ali você clica e imediatamente abrem vários banners. Um deles é o Projeto Eureka. O Projeto Eureka está sendo feito, organizado pela TV Paulo Freire, com muito carinho para você, estudante paranaense, estudante brasileiro que está na sintonia conosco. A importância da leitura. Olha, muito já se disse sobre a leitura e ainda há de se continuar dizendo sobre o processo de ausência de leitura ao qual o estudante brasileiro está sendo submetido. E, na verdade, quando eu disse está sendo submetido, é porque ele distancia-se do gosto pela leitura e também há uma série de restrições sobre o fato de ler. Embora tenha-se aí no ar a ideia de que a leitura é fundamental, mas ela é fundamental. O problema é que parece que cada dia que passa gostamos menos de ler. A informação é contínua, o mundo globalizado nos permite termos acesso a todo tipo de informação de forma imediata. O que acontece do outro lado do planeta vem ao nosso encontro num piscar de olhos, porém, a leitura que fazemos, ela é muito superficial e ela distancia-se bastante de uma reflexividade, uma discussão. A reflexão sobre a qual falamos em relação à água há pouco, ela também é pertinente a temas como violência, temas como aborto, como sociedade, antropologia, isso acaba ficando distante. Então, o destaque neste segundo momento do programa Eureka de hoje é relacionado à importância da leitura e, é claro, não somente a importância da leitura, mas a interpretação daquilo que se lê. O professor Giba trará o nosso bom recado neste instante. E você poderá comprovar nas citações dele também a importância da leitura em sintonia com as disciplinas. Pessoal, aqui quem vos fala é o professor Giba. Na aula de hoje nós vamos abordar a influência da pressão e da temperatura na mudança de fases de substâncias. Pretendo com isso dar subsídios para que você possa compreender fenômenos importantíssimos no nosso dia a dia. Vamos começar pensando um pouquinho no aquecimento de uma determinada substância. Quando você esquenta um líquido, o que acontece? Algumas moléculas ficam mais agitadinhas, e elas vão tentar o quê? Formar ou escapar do líquido. Consequentemente, essas moléculas mais agitadas vão passando ao estado de vapor e você tem as bolhas. O que seriam as bolhas? O vapor imerso no líquido. E aí elas vão tentar escapar para o meio ambiente. Observe que a definição de pressão de vapor ela é um pouco mais rebuscada. O que seria a pressão de vapor? A pressão de vapor de um líquido é a pressão que o vapor vai exercer quando em equilíbrio com o líquido correspondente. Vamos explicar melhor. Há alguns aparelhos que podem medir essa pressão de vapor e esses aparelhos, por exemplo, eu vou usar o manômetro de mercúrio. Observe, você tem um recipiente com água líquida e em cima tem um vácuo. O que vai acontecer? Algumas moléculas de água líquida vão ao estado de vapor, só que elas não podem escapar, porque o recipiente está fechado. Consequentemente, está ocorrendo a evaporação, mas começa a ocorrer a condensação. Alguns vapores, moléculas de vapor de água, esses vapores vão ao estado líquido, mas ao mesmo tempo tem água líquida indo ao estado de vapor. Então, se você observar o esquema, observe realmente que começa a estabelecer um equilíbrio. Quando a velocidade de evaporação for igual à velocidade de condensação, atingiu-se o equilíbrio químico. Ou seja, água líquida dando água a vapor. A água líquida dando água a vapor tem a mesma velocidade. A mesma velocidade que vaporiza, a mesma velocidade condensa.
A partir desse momento, você vai medir a pressão que o vapor exerce. Então, a pressão de vapor é a pressão que o vapor vai exercer quando equilíbrio com o líquido. Observe que no manômetro de mercúrio, que o vapor que saiu, que está em equilíbrio com o líquido, está empurrando a coluna de mercúrio. E essa altura que você está vendo no diagrama H, no caso deu 23,8 milímetros de mercúrio, é a pressão de vapor da água sendo medida a 25 graus Celsius. Então, a pressão de vapor da água é a pressão que o vapor exerce quando em equilíbrio com o líquido correspondente. Agora, será que a pressão sofre alguma influência da temperatura? Vamos observar um gráfico? Olha que interessante esse gráfico. No eixo das abscissas, você tem a temperatura em graus Celsius. No eixo das ordenadas do Y, a pressão de vapor em milímetros de mercúrio. Observe que essa curva é ascendente. É uma curva que, do lado interno, você tem o líquido, do outro lado, o vapor. Na curva, está mudando de fase, é o líquido dando vapor. Então, qualquer ponto dessa curva estabelece um equilíbrio líquido-vapor. Na temperatura de 25 graus Celsius, se você subir na mesma vertical paralela ao eixo do Y, você vai observar que a pressão de vapor correspondente é de 23,8 milímetros de mercúrio. Então, tem que se ligar nesse aspecto. Moçada, vale ressaltar que no manômetro de mercúrio, a pressão de vapor corresponde àquela altura H, que foi exatamente o deslocamento que o vapor provocou na coluna de mercúrio. Agora, trabalhando com a vaporização pode ser dividida em calefação, evaporação e ebulição. Calefação é quando você pega um líquido e joga numa superfície que está superaquecida. Faz tsh, ele vai ao estado de vapor. Evaporação é um processo espontâneo. Por exemplo, a roupa no varal, a água está evaporando. É um processo espontâneo. E depende também da superfície. Quanto maior a superfície, maior a evaporação. Agora, devemos nos prender à ebulição, que é a fervura. Quando você tem um líquido, você aumenta a temperatura, vai aquecendo, começa a aumentar a saída de vapor. Quando a pressão de vapor se igualar com a pressão externa, se estivermos com o recipiente aberto, seria a pressão atmosférica. O que acontece? A igualdade das pressões, o líquido ferve, ele entra em ebulição. Vamos comparar dois líquidos, o éter do lado esquerdo e a água do lado direito. Recipientes abertos estão submetidos ao nível do mar a pressão de 760 milímetros de mercúrio. O éter, ele é mais volátil, é voar. O éter evapora mais facilmente que a água, ele tem maior pressão de vapor. Então veja, para eu aquecer o éter, os dois estão a 25 graus. Eu aqueço o éter. Quando chegar a 34,6 graus Celsius, ele entra em regime turbulento. A pressão de vapor do éter se iguala com a pressão externa. É o ponto de ebulição do éter. No caso da água líquida, eu começo a aquecê-la. Quando a pressão de vapor se igualar à pressão externa, ela ferve. A água ferve ao nível do mar a 100 graus Celsius. Então, observe. Quanto mais volátil for um líquido, maior sua pressão de vapor, menor sua temperatura de ebulição. Vamos ao gráfico. No eixo do X, nós temos a temperatura em graus Celsius, no eixo do Y, a pressão de vapor. Trabalhando ao nível do mar, a pressão atmosférica é 760. Observe que o éter, eu corro com uma paralela até o eixo do X e desço. O éter ferve a 34,6 graus Celsius e a água a 100 graus Celsius. O éter é mais volátil, tem menor temperatura de ebulição. A água é menos volátil, tem maior temperatura de ebulição. Você deve estar pensando, mas e se eu for comparar a água em diversos locais? Por exemplo, na praia de Caiobá, ou em La Paz, ou no Monte Everest. Será que muda a temperatura de fervura, o ponto de ebulição da água? Muda. Veja, em Caiobá, a pressão atmosférica é 760. Para eu igualar a pressão de vapor da água com essa pressão atmosférica, eu tenho que chegar a 100 graus Celsius. Então, observe o diagrama que, com 760, a água ferve ao nível do mar, né? A água vai ferver a 100 graus Celsius, 760 milímetros de mercúrio. Em La Paz, na Bolívia, 484 milímetros de mercúrio a pressão atmosférica. A água vai ferver numa temperatura mais baixa, 87 graus Celsius. E no Monte Everest, 8.848 metros, a pressão atmosférica 235 milímetros de mercúrio, a água ferve numa temperatura mais baixa ainda, 71 graus Celsius. Ô Giba, estive pensando, será que dá para ferver a água sem aquecê-la?
Ótima pergunta, Anta. No laboratório, se nós reduzirmos através da bomba de vácuo a pressão a 23,8 milímetros de mercúrio, o que vai acontecer? Essa é a pressão de vapor da água a 25 graus Celsius. E a pressão de vapor não é exatamente quando a água está em equilíbrio com o vapor, ou seja, a água líquida em equilíbrio com o vapor, então a água entra em ebulição. Tá bom, tá bom. Mas e a panela de pressão? Por que cozinha mais depressa? A panela de pressão, veja, uma panela aberta ao nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius. Agora, quando o vapor está preso na panela de pressão, a pressão aumenta, ou seja, passa a ser maior que 760 milímetros de mercúrio, que é a pressão ao nível do mar. Consequentemente, se aumenta a pressão de vapor, aumenta a temperatura de ebulição. Então, a panela de pressão, a água vai ferver na panela em torno de 110 graus Celsius. Observe o gráfico. Eu vou comparar uma panela aberta em Caiobá e uma panela de pressão. A água sendo fervida na panela aberta em Caiobá. Veja, a pressão atmosférica em Caiobá é 760 milímetros de mercúrio. Consequentemente, a água vai ferver a 100 graus Celsius. O aumento da temperatura de ebulição está relacionado ao aumento da pressão de vapor. Na panela de pressão, a pressão supera 760 milímetros de mercúrio. Então, a água ferve numa temperatura maior que 100, observe no gráfico, 110 graus Celsius. E qual a vantagem disso? Fervendo numa temperatura maior, o cozimento do alimento é mais rápido. Veja, eu falei de cozimento. O ovo cozido. Você já notou que quando está cozinhando o ovo, há um endurecimento da clara? Isso é a desnaturação da proteína. Muda a estrutura da proteína. O que faz realmente cozinhar o alimento não é a temperatura de ebulição, mas sim a quantidade de calor que o alimento absorve. Veja, essa quantidade de calor, quanto maior o grau de agitação, maior a temperatura, o cozimento é mais rápido. Vamos falar agora do diagrama de fases da água. Fazendo um gráfico, no eixo do X eu vou colocar a temperatura em graus Celsius, no eixo do Y a pressão de vapor. Observe, ao nível do mar a pressão é 760. Se você for andando para a direita, você vai observar que a água está passando do estado da região de água sólida, H2O sólido, para líquido, para vapor. São 3 regiões. Então, a temperatura de fervura é quando a pressão de vapor se iguala com a pressão externa. No caso, a pressão atmosférica. A 760, veja, a água sólida, menos 10, por exemplo, a água está sólida, se eu vou aumentando a temperatura para 25, a água foi ao estado líquido e a 115 graus ela está no estado de vapor. Observe o ponto T, que é o ponto triplo, onde a água coexiste nos 3 estados, água sólida, água líquida e água vapor em equilíbrio químico. É isso aí.